Antes de abrir a palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo retrato de amor que é Jesus. Que este amor seja implantado, derramado em nossos corações. Ensina-nos a amar como Jesus nos ama. E agora, Pai querido, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós para entendermos a Tua verdade. É em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Por que descansar no sábado? Por que observar o sábado? São expressões que nós usamos. Por que guardar o sábado? Observar o sábado. Muitos pensam que o sábado seria salvador nosso. De maneira alguma. O sábado não é salvador de ninguém. Sábado não salva ninguém. Salvador é Jesus Cristo. Isaías capítulo 58, verso 12 em diante. Isaías capítulo 58, verso 12 em diante, página 563. Se alguém disser para você, os adventistas do sétimo dia, eles querem se salvar através do sábado. Negativo. Sábado não salva ninguém. O Salvador único é Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo tem leis, tem mandamentos. E um dos mandamentos de Jesus Cristo é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Onde está escrito? Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Ali está o mandamento de Jesus Cristo. Então, meus queridos, o Salvador é Jesus, mas o Jesus nos salva e nos faz obedientes. Jesus nos salva e nos torna obedientes a Ele. Jesus não quer filhos e filhas desobedientes. Nenhum pai gosta de filho desobediente. Você manda ele fazer uma coisa, ele faz outra. Assim é o nosso Pai Celestial. Você se torna filho e filha de Deus através de Jesus Cristo. Lembre-se, você não se torna filho e filha de Deus pela obediência. Você se torna filho e filha de Deus através de Jesus Cristo. Abraçando a Jesus como Salvador, você é gerado da água e do Espírito e nasce como filho e filha de Deus, sem obedecer, certo? Agora, quando a criancinha nasce, a Helena nasceu, ela nasceu porque ela, como filha sua, porque ela era obediente? Não, não é? Ela nem sabe o que é obediência ainda. Primeiro que vem não é a obediência, o primeiro que vem é a filiação. Primeiro vem a filiação, você se torna filho de Deus, filha de Deus, sem obediência. Agora, depois que nasce como filho, como filha, você vai querer que ela, a Helena, seja obediente para você? Então, queridos, assim é conosco. Você se torna filho e filha de Deus através de Jesus Cristo. Agora, uma vez que o seu nome foi escrito no livro do céu, porque você é filho de Deus, agora Deus quer que você seja obediente. E Ele dá força para você, dá poder para você para obedecer. Está claro isso? Leia então comigo agora o capítulo 58 de Isaías. Vamos ler o verso 12 em diante. Verso 12. Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Vocês levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Deus quer que o seu povo na terra seja reparador de brecha. Tem uma brecha no muro, você vai lá e conserta. Entendeu? Você se torna um restaurador dos caminhos antigos. E agora, veja o verso 13. Como é que você se torna reparador de brechas? Foi feita uma brecha na lei de Deus. A lei de Deus tem 10 mandamentos. Alguém pegou
e ela foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Alguém pegou um martelo, uma picareta e bateu nesta lei de Deus, essas duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Alguém tocou ali a picareta, quebrou e arrancou dali 2 mandamentos da lei de Deus. Ficou aquele buraco na lei de Deus. Agora o povo de Deus vai ser o quê? Reparador de brecha. Você vai lá e restaura o mandamento que eles arrancaram. Qual é o mandamento que eles arrancaram? Onde diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, colocaram o quê? Guardar domingos e festas. Isso não está na Bíblia. Na Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso está em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Então, o povo de Deus vai ser reparador de brecha e restaurar o mandamento destruído, esquecido. O sábado se tornou um dia esquecido. Ninguém se lembra que é dia do Senhor. Mas quando as pessoas veem você de roupa diferente, porque eu percebo que todo mundo vem com uma roupa diferente no sábado. O cabelinho penteado, um perfume, não é? Roupa diferente, roupa especial. As pessoas perguntam, escuta, vai ter alguma festa? Onde é que você está indo? Não, estou indo louvar ao Senhor. Porque hoje é o dia do Senhor, é um dia diferente. Queridos, reparador de brechas, diz agora o verso 13. Como é que você se torna reparador de brechas? Leiam comigo. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado. O que é profanar o sábado? Sair vender, comprar, negociar no sábado. Isso é profanar o sábado. O sábado não foi feito para vender, comprar, negociar. A gente tem 6 dias para comprar, para vender, para negociar, para viajar. Ontem a nossa preocupação era chegar aqui, porque nós tínhamos uma prova, nós estamos fazendo a CNH, a minha aula para tirar a CNH-D ia até 5:30 da tarde, sexta-feira. Falei, não dá. Tem que fazer. Tem que fazer. Não, não tem que fazer. Deus tem uma solução. E nós começamos a orar. Começamos a orar, Senhor, eu não posso ficar aqui até sexta-feira, 5:30 da tarde, e eu vou chegar em casa a que horas? Nós não queremos viajar no sábado. Ficamos orando. E aí na quinta-feira, eles me telefonaram e disseram, seu Samuel, nós conseguimos antecipar as suas aulas para 11:10 da manhã. São 3 aulas, sexta-feira. 11:10 da manhã até 1:30 da tarde. Até 1:30. Falei, louvado seja Deus. Você não simplesmente aceitar, você tem que fazer a aula no sábado. Ah, tudo bem, vou fazer. Não vou fazer. Eu vou orar, coloco o joelho em terra. E Deus vai dar uma solução. Nós não podemos aceitar esta imposição que Satanás faz, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós somos filhos e filhas de Deus, e o nosso Pai Celestial vai abrir as portas para você. Entende, meu querido irmão? Aqui diz, se vigiarem os seus pés de quê? De profanar o sábado. Se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Tirar uma CNH era cuidar dos meus interesses? Era cuidar dos meus interesses. Então não era para ser no sábado. Por isso nós fomos segunda-feira para Barreiras, para ver se fazia tudo isso durante a semana. Mas Satanás queria que a gente ficasse lá até a hora do pôr do sol. Então não é para ser assim. E oramos, e Deus deu o seu jeito. Quando foi para eu servir o exército, eu tinha 18 anos, lá em Curitiba, cabeça raspada, e marcaram a incorporação para sábado. A semana toda eu fiquei lá no quartel, carregando pedra para cá, capinando ali, e eles marcando, vai ter o dia da incorporação, quando vocês vão receber a farda, o coturno,
e enfim, para ficar já dormindo no quartel. A gente ia toda manhã e voltava para casa, ia toda manhã. Aí eles marcaram o dia da incorporação. Para que dia foi? Sábado. Sexta-feira, eu procurei o comandante do quartel. Me lembro o nome dele. Machado, o comandante Machado. Ele era um coronel. Fui até ele e falei: escuta, eu não posso vir sábado. Por quê? Porque eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo o sábado. Aqui não é igreja não, rapaz. Aqui não é igreja, aqui é quartel. E você tem que vir sábado. Se você não vier, eu mando buscar você. Mando a patrulha, eu sei onde você estuda, eu sei onde você mora, que é o colégio internato, o internato adventista, em Curitiba. Eu mando a patrulha buscar você lá. Sim, mas estou explicando para o senhor que eu não posso vir por questão de consciência. Eu guardo os mandamentos de Deus. Negativo, você tem que vir. Voltei para o colégio. Perguntei para o meu sogro, que não era sogro ainda, né? Não tinha casado ainda, mas o pai da Leila, que era capitão do exército. O que eu faço? Se eu fosse você, eu ia. Veja aí, conselho que o pai dela deu. Se eu fosse você, eu iria para a incorporação. Perguntei para o pastor da igreja, do colégio: o que eu devo fazer? É uma decisão que você vai fazer. Eu não posso decidir por você. Orou comigo, mas deixou que eu decidisse. E eu decidi: não vou. Não vou. Sábado de manhã, fui para a igreja, estava ali louvando a Deus e olhando para trás, para a porta, para ver se não apareciam soldados lá para me buscarem. Passou o sábado todo, ninguém me buscou. Passou o domingo, na segunda-feira cedo eu estava no exército. Todo mundo em forma, eu entrei em forma, me deram uma farda, me deram coturno e tal. Eu disse para o tenente que estava ali: escuta, eu não vim sábado. Você não veio sábado? Vai lá falar com o comandante. Fui lá falar com o comandante. Quando eu cheguei na porta, ele disse: não veio, não é? Eu expliquei para o senhor que eu não podia vir. Olha, eu podia dispensar você, para você servir o ano que vem, respondendo um processo. Seria muito mal para você. Mas você teve sorte. Eu pensei comigo: sorte não. Eu tive bênção. Foi bênção de Deus. Quando foi chamado o seu nome e você não apareceu, um voluntário se apresentou. Um voluntário, o nome dele é Expedito, e ele foi colocado no seu lugar. Pode ir embora. Eu fui dispensado. Eu ia perder um ano de estudo. Não precisei perder um ano de estudo. Queridos, mas Deus me testou. Você é testado. E você tem que ficar firme. Não aceite pressão. Deus não pressiona. Deus dá liberdade de escolha. E você que decide. Se existe pressão, se é algo forçado, não é de Deus. É de Satanás. Porque Deus não força, Deus não pressiona. Deus dá liberdade de escolha. E eu decidi obedecer a Deus. E Deus solucionou o problema. Conversando com um amigo aqui, posso contar, Bianca? Posso contar a história do Rael? Você me permite? Eu perguntei para ele: você trabalha com o quê? Eu mato gado. Toda semana? Toda semana. Que dia? Sábado. Aí ele já falou: era sábado, o dia de eu matar gado. Falei: por que era sábado? Não, porque agora eu vou matar no domingo. Por quê? Você entendeu então? Eu perguntei para ele: você entendeu então? Entendi, ele disse. Eu entendi. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Você não perde nada com Deus. Você não perde nada com Deus. Achei interessante quando ele disse: era no dia do sábado.
Agora não vai ser mais. Agora eu estou planejando no domingo. Queridos, decisão. Ninguém força, ninguém pressiona, mas você decide, em nome de Jesus, obedecer a Deus. E o que vai acontecer? Deus vai abrir as portas. Deus é o dono do universo. E aqui diz, veja aí, verso 13, leia comigo: se vigiarem os seus pés de não profanar o quê? O sábado. Se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Se chamarem ao sábado como? E se você chamar o sábado de um dia chato? Se você vai chamar o sábado de um dia chato, então é melhor que você vá trabalhar no sábado. Deus não vai aceitar que você guarde o sábado se você acha o sábado o quê? Um dia chato. Aqui diz que você tem que chamar o sábado de quê? Meu prazer. Meu prazer. Minha alegria é que chegou o sábado. É um descanso diferente do que o descanso dos outros dias. O descanso do sábado não é igual ao descanso de todos os dias. Se chamares ao sábado o quê? Meu prazer. E o que mais? Santo dia do Senhor, digno de honra. Se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, olha aí a promessa. Agora vem a promessa. Então, vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra. O que é caminhar sobre os altos da terra? Ter fartura. Ter fartura, abundância. Porque Deus é o dono do mundo. E Ele está pedindo simplesmente que você seja obediente a Ele. Porque você é filho. Você não é bastardo. Você não é órfão. Você é filho e filha de Deus. Ele cuida de você. Por isso Ele vai fazer com que você ande nos altos da terra. E o que mais? E os sustentarei. Leiam comigo. E os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai. Porque a boca do Senhor o disse. Promessa linda. Agora vejam, no capítulo 56. Volte uma página. Volta uma página para o capítulo 56. Este capítulo 56 foi o capítulo que Deus usou para falar com o Léo. Léo era um cabeleireiro que trabalhava com uma elite ali em Nova York, na cidade de Nova York, ganhava muito dinheiro, porque sábado era um dia especial, que tem os casamentos, tem as festas, e ele ia na casa das pessoas ricas, e ele ganhava muito dinheiro, mas o principal dia era o sábado. E ele, quando aprendeu na palavra de Deus, que era para guardar o sábado, ele disse, não falou nada para mim, nem para Leila, mas ele disse, eu vou fazer uma experiência com Deus. Porque todo mundo fala que é o domingo, e eu estou lendo na Bíblia que é o sábado. Então eu vou fechar a Bíblia, ele disse, e vou abrir a Bíblia. E o Senhor eu espero que o Senhor me dê uma mensagem, Senhor. Porque ele tinha uma tia que guardava o domingo, e falou para ele, e ele disse, eu não quero ouvir nem a minha tia, eu não quero ouvir nem o pastor Samuel, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu vou abrir a Bíblia, e onde eu abrir a Bíblia, é o Senhor que vai falar para mim. E ele fechou a Bíblia e abriu. Caiu aonde? Isaías 56. Agora leia o capítulo 56. Veja aí o verso 2. Leia em voz alta comigo. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Ele tremeu, porque não foi a tia, nem foi o pastor Samuel,
Deus falou com ele. Quando ele abriu a Bíblia, poderia ter aberto a Bíblia em qualquer página, porque ele simplesmente abriu, e Deus falou com ele, e ele guardou o segredo. Por 1 ano, ele parou de trabalhar no sábado, e não falava para ninguém. Depois de 1 ano, ele contou para a gente a experiência dele. Ele disse: pastor, eu tenho um testemunho para dar. Pois não, pode vir à frente e dar o seu testemunho. Ele foi à frente e disse: olha, eu fiz essa experiência com Deus. Abri a Bíblia e Deus falou comigo e mostrou-me aqui no capítulo 56 de Isaías. E eu parei de trabalhar aos sábados. E agora, depois de 1 ano, sem trabalhar aos sábados, eu fiz minha contabilidade. Fiz a soma de tudo que eu ganhei, e comparando com os anos anteriores, quando eu trabalhava no sábado, esse ano que eu não trabalhei no sábado, eu ganhei 30% a mais. 30% a mais. Ele foi provado, irmãos. Ele foi provado. Veja agora o verso 3. Verso 3. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor, não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. Verso 4. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada. Quem escolhe guardar o sábado está escolhendo alguém que agrada, alguma coisa que agrada a quem? O Senhor. Você vai ter uma experiência pessoal com Deus, fazendo algo que agrada a Deus. E aqui diz, olha, o verso 6, verso 6, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Todos os que guardam o sábado serão servos meus, estão abraçando a minha aliança. Queridos, aqui está a promessa do Senhor. Por que guardar o sábado? Porque o sábado é o dia do Senhor. Abra sua Bíblia agora em Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 é o segundo livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis e o segundo livro é Êxodo. Capítulo 20, página 61. Página 61. Página 61. Segundo livro da Bíblia, é o livro de Êxodo, capítulo 20. Aqui estão os 10 mandamentos. Você pode ter uma experiência linda com Deus. É entre você e Deus, não é entre você e eu, não é entre você e a igreja, é entre você e Deus, essa experiência. Aqui em Êxodo capítulo 20, verso 8, aqui estão os 10 mandamentos, nós vamos ler só o 4º mandamento. O 4º mandamento está no verso 8 até o verso 11, leiam comigo, verso 8, lembre-se, quero ouvir a voz de vocês, lembre-se do dia de sábado. Para quê? Para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Alguma dúvida? Claro, não é? Claro.
Tem pessoas que me dizem, mas eu não sei qual é o sábado. Você sabe qual é a sexta-feira? Sei. Então, se você sabe qual é a sexta-feira, você sabe qual é o sábado, o sétimo dia. Claro, qualquer criança na escola sabe que depois da sexta-feira não vem a sétima-feira. Não existe sétima-feira. Porque o sábado não é dia de feira. Não é dia de comprar e vender. É o santo sábado do Senhor. Simples assim. E a comida que a gente come no sábado? Você não trabalhou por ela. Não é suor do seu rosto. A comida que você come no sábado não é fruto do seu trabalho. Porque você não trabalhou no sábado. Dizem que quem não trabalha também não come. Você não trabalhou, então não come. Fica sem comer o sábado todo. Não, a comida que nós comemos no sábado não é fruto do nosso trabalho. É presente de Deus, Deus dá. Não foi Ele que pediu para você descansar no sábado? Sim, então Ele dá a comida do sábado. E quando é que Ele dá a comida do sábado? Na sexta. Na sexta-feira Ele vai dar em dobro para você. Agora veja o capítulo 16 de Êxodo, página 57. Página 57. Capítulo 16. Verso 4. Página 57, capítulo 16 de Êxodo, verso 4. Podemos ler? Venham comigo. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês. Olha a padaria de Deus aí. A padaria de Deus. Ele fazia chover do céu o quê? Pão. Deus é Deus, meu irmão. Se Ele quer fazer sair água da rocha, Ele faz. Se Ele quer abrir o mar vermelho para o povo de Deus passar em seco o mar vermelho, Ele abre. Se Ele quer ressuscitar um morto, Ele ressuscita. Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida, meu irmão. Deixe Deus fazer os milagres na sua vida. Creia nele. Porque aquele que crê verá a glória de Deus. Não é aquele que duvida, mas aquele que crê verá a glória de Deus. Aí diz o verso 4: eis que farei chover do céu o quê? Pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Não era para colher para 2 dias, era colher só para comer no dia. Aquele que tinha o olho grande falou: opa, deixa eu colher jamais para amanhã. Falou: não, só colhe para e se amanhã não cair? Deixe com Deus, é Deus que está comandando. Colha só para cada dia. Continue lendo. Eu os porei o quê? A prova. O que Deus faz com você e comigo? Prova. Prova, a palavra prova assusta a gente, né? Assusta. Ele nos testa. Mas Ele prova, Ele testa você. E como é que Ele testou o povo? Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Agora veja o verso 16. Em casa você pode ler o capítulo todo. Agora leia comigo o verso 16. Na outra página. Leiam comigo. Isto é o que o Senhor ordenou: que cada um recolha o que se consegue comer. 2 litros por cabeça. 2 litros de maná por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem na sua tenda. Verso 17. Assim o fizeram os filhos de Israel. E recolheram, uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Verso 20, leia comigo, verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos.
naquele tempo já existiam os desobedientes. Deus disse: não deixe nada para amanhã. Mas alguns, certo, conversaram: e se amanhã não tiver? Vamos deixar um pouco para amanhã, para ter certeza, né, que vai ter comida para amanhã. A gente deixa um pouco para amanhã. Não era para deixar nada para o dia seguinte. Verso 20: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu o quê? Bichos, e cheirava mal. Que mau cheiro, o que está acontecendo? Foram ver, a vasilha que estava cheia de maná que eles deixaram, estava cheia de bichos, e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Verso 21: colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Tinha que colher antes do sol nascer. Verso 22: no sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso para Moisés. Ele respondeu: isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para amanhã seguinte. Quando é que o alimento do sábado era dado? Sexta-feira. E o que tinha que ser assado, era assado que dia? Sexta-feira. O que tinha que ser cozido, era cozido quando? Sexta-feira. A Leila, nós preparamos os alimentos do sábado na sexta-feira. Mas é tanta comida que sobra, não é? Deus dá muito. E quando sobra, nós distribuímos. Porque Deus dá muito. Deus é abundante. Deus não é pobre. Deus é rico, Pai das misericórdias. E diz aqui, olha, verso 24: e guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, verso 27, no 7º dia, algumas pessoas, olha aí, não existiam sempre os desobedientes? Será que hoje existem desobedientes? Que a gente está vindo para a igreja adorar o Senhor e a pessoa está indo trabalhar. Não entendeu ainda, não caiu a ficha ainda. É Deus que dá prosperidade, é Deus que dá saúde para você, é Deus que dá tudo. Faça alguma coisa para agradar o Deus, Criador dos céus e da terra. Venha adorar a Deus. Mas esses aqui saíram o quê? Saíram para colher, em pleno sábado, verso 27. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, mas não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Que negócio é esse? Não entenderam? Estão entendendo? Vocês estão entendendo a conversa que Deus teve com Moisés? Até quando esse povo vai desse jeito? Não entende? Eu dou cada dia. No 6º dia eu dou um dobro para guardar para o sábado. E sábado não é para sair colher, porque não existe. Mas o povo sai colher no sábado. Vejam agora o verso seguinte, verso 29. Vejam, verso 29. O Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, Ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Quando é que a gente ganha a comida do sábado? Na sexta-feira. Na sexta-feira. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Como guardar o sábado? Preparando as coisas na sexta-feira. A gente não entra no sábado com o corpo sujo. A gente toma o banho antes do pôr do sol.
Você não vai deitar na cama num lençol que você usou a semana toda. Não. Sexta-feira você troca o lençol. Entende? Limpa a casa, deixa tudo cheiroso, tudo limpinho, para receber o dia do Senhor. Vocês nunca vão encontrar o meu carro no sábado de tanque vazio. Não, nunca. Porque na sexta-feira eu encho o tanque. E se tiver que levar alguém lá em Monte Alegre? E se tiver que pegar uma pessoa doente aqui no sábado e levar lá em Bom Jesus? O tanque está cheio. Qualquer emergência, o tanque está cheio. Porque na sexta-feira Deus provê. Deus provê. Então a sexta-feira é o dia de preparação. O banho, a roupa que vai usar no sábado. Aí, sábado, a comida, já a Leila faz o almoço da sexta-feira e já faz em dobro. O que tem que assar, já assa em dobro. Queridos, quando você, sábado à tarde, você está se preparando para vir para o culto, e aquela roupa que eu ia pôr está suja. Não, você tinha que ter pensado isso quando? Quando é que você decide o vestido que vai vestir no sábado? Você decide isso quando? Sexta-feira. Limpa, lava, passa, prepara tudo. Então, queridos, até o gás. E se o gás acabar sábado? Por isso é bom ter o quê? Dois botijões de gás. Sempre, você não fica com um só. Acaba aquele, compra. Não, você já tem um de reserva. Já tem de reserva. Você se prepara para aguardar o sábado. Sabe qual é o dia que a passagem é mais barata, a passagem de avião? Daqui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. Qual é o dia que a passagem é mais barata? Sábado. Faz com que todo mundo escolha viajar quando? Sábado. Mas eu não estou procurando a passagem mais barata. Eu estou procurando agradar o meu Deus. Para mim não importa pagar um pouco mais caro viajando no domingo ou viajando na segunda, mas não tem problema. Eu quero viajar com Deus. Eu não quero morrer sem Deus. Entendeu? Quero morrer sem Deus. Se eu morrer, eu quero morrer com Deus, salvo em Jesus Cristo, meu irmão. Nós estamos nesta terra para agradar o nosso Pai Celestial, que nos amou a tal ponto de dar o Filho dele para morrer por nós. Como é que eu não vou amar esse Deus, que deu seu Filho unigênito para morrer por mim? A única forma de eu mostrar que eu amo o meu Deus é obedecendo o meu Deus, fazendo o que lhe agrada. Não é comprando a salvação. Salvação não se compra. Salvação é de graça em Jesus Cristo. Mas a gente tem prazer em demonstrar que ama a Deus, que obedece a Deus, tem prazer nisso. E Deus se agrada dos filhos obedientes. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não está aqui por acaso. Você veio aqui hoje porque Deus trouxe você, para você ouvir essa mensagem que vai trazer bênção na sua vida. Tomar a decisão de abraçar a Jesus como Salvador e tornar-se um filho obediente. Duas coisas. Primeiro, abraçar a Jesus como Salvador e decidir ser um filho e uma filha obedientes a Deus. Amém? Quero ver a mão daqueles que querem tomar essa decisão ao lado de Jesus. Fique com a mão levantada, eu quero orar. Louvado seja Deus, o meu Deus, Pai de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que enviou seu Filho amado para morrer por nós. Obrigado por todas essas mãos levantadas, Pai querido. Derrama o Espírito Santo sobre todos aqui. Que todos tenham seus nomes, as suas decisões registradas no livro da vida do Cordeiro. E que o Senhor abençoe cada mão levantada, cada pai, cada mãe, cada jovem, cada criança. O Senhor nos abençoe, porque nós estamos decidindo abraçar a Jesus como nosso Salvador e nos tornarmos filhos e filhas obedientes a Deus. É em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor.